legal. Rádio Livre. A Rádio Livre apresenta todo domingo, das 9 às 10 da manhã, programa Zair Cansado, o maior acervo de músicas famosas do nosso cancioneiro de várias décadas e as maravilhosas bandas de músicas do Brasil e do mundo. Aqui na Rádio Livre, 1440 AM. ZYJ 469, Rádio Livre 1440 AM, Rio de Janeiro, Brasil. Agora pelas ondas da Rádio Livre 1440 AM, internet online, acesso digital. Acesso digital. Tecnologia com Álvaro Moreira. Acesso digital. De segunda a sexta, a partir de 1 da tarde. Cada dia um tema diferente. Acesso digital. O seu programa de tecnologia e entretenimento. Aqui na 1440 AM. Acesso digital. Tecnologia com Álvaro Moreira. Alô, amigos ouvintes e internautas. Estamos começando o Acesso Digital. Neste início de tarde de segunda-feira, no ar, começamos a terceira edição do painel Tecnologia e Negócios. Eu sou Álvaro Moreira, estou no estúdio da Rádio Livre, AM 1440, na companhia de Leandro Ferreira de Carvalho. Bem, juntos vamos debater e conversar sobre com dados sustentáveis, cidades inteligentes. E torcemos que o assunto seja de interesse de todos. E convidamos você, ouvinte, internautas, a também participar dos debates, onde vocês podem nos mandar suas perguntas pelo Facebook, acesso.digital 1440, ou pelo e-mail accessodigital@condominiodti.com.br, ou pelo telefone 21 Rio de Janeiro 2233 8822. Não se esqueçam, tecnologia e negócio todas as segundas-feiras. Uma boa tarde e já voltamos. Acesso digital. De segunda a sexta, a partir de 1 da tarde. Cada dia um tema diferente. Acesso digital. O seu programa de tecnologia e entretenimento. Aqui na 1440 AM. Rádio Livre 1440 AM. Acesso digital. Tecnologia com Álvaro Moreira. De volta. Antes de começar o nosso debate, vamos apresentar o nosso convidado, Leandro Ferreira de Carvalho. Seja também bem-vindo. Dê o teu recado no microfone. Álvaro, muito obrigado. Uma boa tarde para todos os ouvintes. Iniciativas como essa de levar informação de uma forma livre, né, como é o próprio nome da rádio, já é um grande feito. E já passamos por tantas revoluções no mundo, revolução industrial, revolução digital que estamos vivendo aí hoje. Eu acho que a gente está passando, na verdade, a revolução da informação, né? Isso. Quanto mais informação, melhor é a vida do cidadão, né? A gente tem aprendido muito com isso, e os meios digitais, eu acho que estão aí para ajudar, mas meios como a rádio, para mim, nunca vai morrer, porque sem qualquer dúvida. Lugar do planeta, você com radinho, sem dúvida, você está recebendo informação, né? Então é muito importante estar participando aqui, agradeço mais uma vez. E a rádio, na realidade, ela está evoluindo com as nossas tecnologias, né? Hoje nós temos o acesso digital, que ele tem ele é bem ouvido pelos equipamentos móveis. Então, tanto é que o nosso programa, boa parte dele está pelo web. Então, isso realmente a rádio ela evolui junto com o que está acontecendo pelo mundo aí. Mas, o Leandro, obviamente, você tem uma chamada muito interessante. Você, para nós, pelo menos o que a produção pesquisou, você é um revolucionário. Você tem uma região que nós temos uma história que a gente vai evoluir aqui dentro desse assunto, com dados sustentáveis de cidade inteligente, que você faz parte dessa coisa. Você coisa não, é muita coisa, né? A tua participação é muito importante nesse evento que está acontecendo na nossa vida.
Eu só quero comentar, geralmente a gente faz um editorial e não vou fazer um editorial porque o assunto ele é tão enorme, nós temos muita coisa a debater, muitas coisas interessantes e sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que Paulo de Fronten está nos ouvindo, sem dúvida nenhuma, e nós vamos tentar reduzir todos um editorial o mais rápido possível. A ideia de condados sustentáveis, na realidade, é um assunto que a gente vai chegar a ele com o decorrer do tempo. Mas a cidade inteligente é um assunto que, na realidade, os fóruns internacionais já o discutem. Né? Muitos fóruns internacionais discutem sobre o assunto. E, na realidade, o conceito de cidade inteligente, pelo menos o que nós chegamos mais próximo de muitos que nós pesquisamos, ele diz o seguinte, que é um investimento em capital humano social, incentiva a utilização de tecnologias avançadas para viabilizar um crescimento econômico sustentável e uma melhora da qualidade de vida das pessoas. E a pergunta para você, para nós abrirmos nossa conversa, senão eu fico falando muito, nós podemos, na realidade, na tua região, na tua cidade, hoje falarmos que ela tem potencial para se tornar uma cidade inteligente? Álvaro, hoje, graças à tecnologia, graças a qualquer pessoa com smartphone, desde que você tenha no mínimo aí uma rede celular 3G, né, já está de bom tamanho, isso não é realidade no interior do estado, você sabe disso, você não só conhece Paulo de Fronten, como você conhece vários outros municípios do interior, mas existe uma iniciativa das empresas e não tem problema nenhum falar em nome das empresas aqui não, né? Como não. Eu acho que hoje a Vivo... Isso é um debate. A rádio é livre, né? Exatamente. Então, mas é realidade falar, porque, veja bem, não adianta, o Rio de Janeiro está muito à frente, né? Paulo de Fronten está a 80 quilômetros do Rio de Janeiro, muito próximo. Sim. Mas se a gente for pegar Santa Maria Madalena e outros municípios do interior, né? São José do Rio Preto, por aí vai, estão muito longe do centro do Rio. E a gente vê que em Paulo de Fronten, por exemplo, não são todas as operadoras que trabalham com a cobertura 3G. Então lá ainda tem operadoras trabalhando com 2G, então estou citando a Vivo apenas pelo esforço que eu vi da empresa de ter isso lá. E falta muita cobertura em determinados locais do município, porque, como você também sabe, nós somos uma região montanhosa e as pessoas sofrem, acabam pagando planos e hoje em dia... eu acho que eu vou chegar nessa questão da cidade inteligente, porque veja bem, de que adianta a gente ter uma massa de dados inteligentes, coletados, trabalhados, se o cidadão não tiver acesso à informação? É verdade. Mas então, a tua cidade, desculpa estar te cortando, só um aditivo aí. A tua cidade, ela ganhou do Ministério de Comunicações a condições de ser uma cidade digital. Sim. Apesar que você está falando telefonia, a gente está falando parte digital, só para misturar as ideias. Sim. Aí. O que acontece é que a gente está falando sobre acessos, né, mídias, né, onde que se transporta a informação. Paulo de Fronten, se eu não me engano, já deve estar fazendo já uns 2 ou 3 anos ou mais. Eu não sei agora, não me lembro, mas foi da primeira leva de cidades digitais do governo federal. Foram 80 cidades premiadas no e ela estava inclusa. Do Rio, foram mais 2 cidades. Maricá e São José do Rio Preto. Por acaso a mesma cidade que eu falei. E nessas cidades o projeto já está implantado. Infelizmente, Paulo de Fronten ainda não está implantado. Eu ainda não sei quais são as dificuldades. Participei até do governo atual como secretário de turismo e no que eu pude ajudar, até pela minha experiência na área de TI, eu ajudei, mas eu não sei em que ponto está hoje esse projeto. E é um projeto muito importante. Por quê? Porque ele permite acesso para os pontos de acesso público, né, os PAPs, né, que a gente chama no projeto, e tem o PAG, né, que é o ponto de acesso governamental, que permite, por exemplo, um posto de saúde estar consultando uma ficha de um paciente, de uma pessoa que está indo lá, e essa ficha ela pode estar sendo compartilhada por todos os postos de saúde, inclusive pelo hospital ou pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, o projeto Cidades Digitais, ele é muito mais do que meramente a pessoa acessar seu Facebook, embora se permita isso através das praças, né, com acesso livre e tal, mas permite que o governo governe melhor, seja mais organizado. E aí vem para essa questão do cidadão, porque nós somos de tecnologia, né? Nós viemos do mercado corporativo de tecnologia, mas nós estamos inseridos na cidade. E o projeto de
de cidades digitais, seja ele no sentido desse específico que o governo federal presenteou Paulo de Fronten, em outros municípios já está na 2ª ou 3ª edição agora, mas também algumas cidades com maior poder aquisitivo têm projetos, né? Como cidades, obviamente, como Nova York, Paris e próprio Rio de Janeiro, me parece que Bogotá, na Colômbia. Bogotá, aliás, está na frente de muitos projetos interessantes, né? São projetos realistas. Eu diria que é muito mais fácil você comparar o Rio de Janeiro, a cidade do Rio, mesmo cidades periféricas, com o projeto de Bogotá, obviamente, do que com o projeto de Nova York, porque são realidades totalmente diferentes. Né? Sem dúvida nenhuma. Mas só completando isso, então o projeto Cidades Digitais, seja ele em qual sentido for, cidades inteligentes, é no sentido realmente de dar uma qualidade de vida para o cidadão, porque senão é somente ligar equipamento a equipamento e não dar benefício ao cidadão. A ideia, na realidade, a gente pensa muito em tecnologia, na realidade ela tem outros fatores, a mobilidade, a questão da saúde, o serviço público, você acabou de dizer, né? E você vai me perdoar, na realidade, Paulo de Fronten, a gente está generalizando como fosse uma série de outras cidades que tem aí no país, né? Que em situações até piores, né? E nem todas têm um Leandro da vida para poder fazer as coisas se movimentarem, serem conhecidas, né? Você é um bom exemplo que a gente está falando dessa mudança, que a nossa perspectiva como não Paulo de Fronten, mas todas que têm a mesma estrutura de Paulo de Fronten e querem ser alguma coisa no mundo, na vida, o Paulo de Fronten, ela vai, nesse momento, estar servindo como exemplo. Mas o que é inacreditável, o que a gente está entendendo, na realidade, é um projeto que está lá, existe, não anda, e os motivos nós não sabemos, que também não estamos aqui para discutir os motivos, mas infelizmente, mas sabemos que lá tem uma escola que estão profissionalizando pessoas, né? E a internet, no caso, que é a cidade, o que foi dado como digital, não está funcionando, quer dizer, para o mundo fora da universidade, pela escola que está ali. E, na realidade, é uma escola diferenciada, até na região. O que você tem que falar desse grande investimento educacional que está tendo em Paulo de Fronten? Isso é a instituição IFRJ, né? É a iniciativa do governo federal, ainda me parece no governo Lula, né? É uma iniciativa assim fenomenal, porque nós temos em Paulo de Fronten, uma cidade que até poucas pessoas no Rio de Janeiro, no estado, conhecem, até fazendo uma brincadeira aqui, porque existem no Brasil 2 cidades homenageando o engenheiro, né, André Gustavo Paulo de Fronten. Então existe Paulo de Fronten no Paraná, e existe engenheiro Paulo de Fronten. Faz muita confusão na hora de uma pesquisa. Faz confusão, Google. Mas nós já temos ele formado, lá ele ainda estava estudando, né? Então brinco assim. Então o que acontece? O IFRJ hoje é um centro de excelência dentro de Paulo de Fronten, né? Fica no 3º distrito, em Morro Azul, fica entre Sacra Família e Morro Azul, na RJ 129. Hoje a gente já pode chamar que é uma universidade aberta, porque agora tem o primeiro curso, né, de jogos digitais do Brasil, então vai receber gente do Brasil todo e até da América Latina, evidentemente, do exterior. E a cidade, sempre me pareceu que a cidade nunca deu muita atenção para o IFRJ, sabe? É como se fosse uma coisa assim, tem uma escolinha ali de computador. Não é isso, as pessoas não têm a menor noção do centro de excelência que existe dentro do IFRJ, né? O diretor Rodney tem feito esforços assim fenomenais ao longo desses anos todos, é um cara batalhador, parece, eu acho até que ele já recebeu o título lá de cidadão frontinense, mas para mim, com título, sem título, ele é um cara que, como se tivesse nascido lá, realmente merece. Você também, você sabe disso, mas eu acho que esse esforço, né, do IFRJ, do professor Rod, do diretor Rod, todo o corpo lá de professores, dos alunos que estão lá, é um esforço assim que está dando muitos frutos. Já foram formadas turmas que no início eram turmas técnicas, né? Sim. E agora começou esse ano o curso de graduação. Lá tem toda uma infraestrutura que tem gente, obviamente, que conhece e que para o projeto Cidades Digitais é muito importante a participação do IFRJ. E eu tenho visto que o IFRJ tem ficado de lado nesse projeto, né? Até porque também vale dizer que esse projeto, o projeto original
feito com o Ministério das Comunicações seria o cabeamento via fibra ótica, partindo inclusive porque a chegada do link está chegando no IFRJ, já está disponível já há algum tempo, e iria passar por Sacra Família e indo até Morro Azul. E me parece, não posso confirmar aqui, que já queriam modificar esse projeto, etc. Eu acho muito errado, porque, na verdade, outro assunto que a gente vai falar aqui, evidentemente não posso deixar de falar, já que fui secretário de turismo, é que o turismo é a vocação não só do município, como da região. Nós estamos inseridos no Vale do Café, que é uma região com 13 municípios, né, e que tem uma importância muito grande, porque a gente está muito próximo do Rio de Janeiro. E outras cidades têm outras vocações, né? Como Porto Real, Resende, tem uma indústria automotiva e por aí vai. Eu vou entrar em outros exemplos, mas... Desculpa, Leandro, mas o próximo painel, nós vamos discutir muito essa questão da região. E só para dar uma paradinha, que a gente tem que tomar um cafezinho para propaganda da rádio, senão ela não se sustenta e não nos mantém aqui. Tá bom. Estamos apresentando Acesso Digital. Acesse o site da Rádio Livre e confira a nossa programação online. Rádio Livre 1440am.com.br. Agora você pode acompanhar a programação da Rádio Livre também pela internet. Ouça em tempo real os melhores programas, as melhores músicas. Rádio Livre 1440am.com.br. Tá na Livre? Tá bom demais! Rádio Livre. O Rio hoje é um dos estados que mais cria empregos no Brasil. E quem quiser se qualificar para aproveitar essas oportunidades, pode contar com os CVTs, os Centros de Formação Profissional que o governo do Rio espalhou por todo o estado. 260 mil pessoas se formam todo ano, em mais de 150 cursos de qualificação. O CVT abre mais do que as portas do emprego. Abre caminhos para o futuro melhor. Governo do Rio de Janeiro, somando forças. Ouça o programa Nação Brasil também na internet, acessando o site www.radiolivream.com.br. É hora de agir contra a dengue. A dengue é uma doença que ainda afeta milhares de brasileiros. Para enfrentá-la, é preciso agir e adotar ações diárias de prevenção e combate ao mosquito transmissor da doença. A prevenção começa em casa. Não deixe a água da chuva acumulada sobre lajes e calhas. Não acumule lixo. Mantenha fechados os reservatórios de água e lave-os periodicamente com água e sabão. Encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de planta. Jogue fora todo objeto que possa acumular água. Depois de cuidar da sua casa, converse e ajude seus vizinhos. Se eles não tomarem as mesmas atitudes, podem comprometer todos que moram por perto. Leve também essas informações para os colegas de trabalho, membros da sua igreja, familiares, associação de bairro e toda a comunidade. E lembre-se, se você perceber grande quantidade de foco do mosquito, informe os órgãos responsáveis do seu município. Para mais informações, acesse o site www.combatadengue.com.br. De Brasília, Helena Lacosta. A Rádio Livre apresenta todo domingo, das 9 às 10 da manhã, programa Zair Cansado, o maior acervo de músicas famosas do nosso cancioneiro de várias décadas e as maravilhosas bandas de músicas do Brasil e do mundo. Aqui na Rádio Livre, 1440 AM. Meu nome é Pedro. Eu tenho 4 anos e moro com meus pais, mas meu pai não tem muita paciência comigo. E tipo assim, fica bolado às vezes. Cara, me bate mesmo, sinistro. Ele acha que mesmo com 4 anos eu tenho que agir como um adulto. Quem sabe quando eu crescer, isso acaba. A violência contra a criança vai muito além da infância. Diz que criança da Alerj. Ligue 0800 023 0007. Alerj, aqui você tem poder. Todos os sábados, das 4 às 6 da tarde, o melhor do flashback nas ondas da Livre 1440M. Recordações Livre. Apresentação, Roger Santana. Recordações Livre. A sua trilha sonora, você ouve aqui. Rádio Livre. Todo mundo tá ligado. Todo mundo tá curtindo. Nossa estação legal. Todo mundo tá ligado.
é nossa estação. Rádio Livre. Yeah, yeah. Rádio Livre, 1440M. Nossa rádio legal. Rádio Livre. Voltamos a apresentar Acesso Digital. Acesso Digital. Tecnologia. Com Álvaro Moreira. De volta. Eu quero relembrar os nossos ouvintes, nossos internautas, que vocês podem fazer as perguntas pelo Facebook acesso.digital.1440 ou pelo e-mail acessodigital@condominioditi.com.br. Leandro, voltando a você, nosso convite para tê-lo aqui, nós enxergamos o Leandro Ferreira como um líder local, não só pelas as suas colocações que você bota o que você acha que é certo, que é errado no Facebook ou outras mídias de comunicação, mas você tem uma história que não está se falando muito, a questão da descentralização. O que é isso na realidade? É você sair dos grandes centros urbanos e ir para o interior. E conforme você falou, Paulo de Fronten está próximo a grande metrópole, né, que termina, eu acho que teoricamente ali em Paracambi, né, eu acho que é a última cidade, né, a última cidade metropolitana, né? Da região metropolitana. Da região metropolitana, e a primeira é Paulo de Fronten, e a região ali, ela hoje tem estrategicamente fábricas de mão de obra, que é o que o grande centro está sempre procurando. Segundo, a mobilidade, eu sei que pelos nossos estudos, pelo que nós vimos, tem uma certa dificuldade de você se locomover dentro da cidade e entre os outros municípios. Existe isso. É uma questão de melhorar. Então, quando nós pensamos em alguém para poder enxergar isso, nós vimos que o Leandro Ferreira era uma pessoa que saiu, nasceu, morou, cresceu, estudou. E nós vimos que no teu estudo profissional você foi trabalhar em empresas fora do país e retornou hoje. Hoje você é um empresário, me parece que é o Empório Fronten, né? Você, enfim, além da tua atividade junto à cidade de secretário. É uma história muito bacana, eu acho que é uma história interessante tem quem já saiba, tem quem não saiba, mas que eu acho que na realidade essa história, ela se centra muito em um provável, para nós, não somos futuristas, ninguém aqui tem a bola mágica, mas um líder local, quando a gente está falando de tecnologia. Não sei se você concorda como o Leandro, de ser um líder local. O líder local é ser o prefeito, não vai ser o governador, né? Nós estamos falando exatamente da região. Mas eu queria saber um pouquinho o que você pretende a partir daí. Álvaro, fico assim muito até lisonjeado de ouvir esse tipo de coisa, né? Não era uma coisa que eu estava pensando, mas assim, pensando até em falar aqui, porque não vim preparado para falar de outras coisas, mas veja bem, nasci, fui criado, estudei até quando ainda chamava segundo grau, né? Que hoje já mudou todo o sistema de ensino e tal, mas vim para o Rio com 18 anos para estudar, trabalhar e tal. Eu aprendi muito, que trabalhei em grandes empresas, muito grandes mesmo, e quanto maior, a gente via que sozinho a gente não resolve nada. Ou seja, que o trabalho em equipe, com pessoas especializadas em cada área, de forma organizada. Uma outra área também que eu trabalhei, além de TI, que foi gerência de projetos, é onde está o segredo do sucesso. Ou seja, ninguém é salvador da pátria de nada. Ninguém domina tudo. Tudo é compartilhado, tudo é trabalho em equipe, cada um tem um domínio de determinados assuntos, conhecimentos, e eu busco trabalhar dessa forma. Sempre trabalhei assim nas empresas que eu passei, né, empresas grandes e que me deram essa oportunidade, me ensinaram isso, e que eu estou, de uma certa forma, tentando levar isso para Paulo de Fronten. Até dizer que participei do governo por um ano, né? Fui secretário de turismo, depois acumulei também a Secretaria de Cultura, mas por motivos próprios eu pedi exoneração no ano passado, no início de outubro, e resolvi apenas tocar o projeto que é o Empório Fronten hoje, que é um empreendimento na cidade diferenciado, fica na RJ 127, próximo à entrada do município,
e que é além de um restaurante, chamei Empório porque ele tem ali uma delicatessen, tem uma choperia, tem pizzaria e tal, mas além disso tudo, é um ponto de informações turísticas. Né? Muita gente passa lá e fala assim, fala assim, é que eu tô indo pro Hotel Fazenda Santa Bárbara. Eu falo, não, você já passou da entrada, volta aqui. Então a gente está preparando, por exemplo, um catálogo, uma folheteria em parceria com as pousadas e hotéis, né? Isso a gente vai falar depois na parte de turismo. Mas essa questão, até você estava falando da ideia dos condados, né? Veja, nós estamos vivendo, ao mesmo tempo que o Brasil está passando por uma crise econômica, nós estamos passando por um momento que talvez por conta disso muita gente não esteja enxergando, mas a gente está passando um momento muito bom. Por que eu vejo aquela história do copo meio cheio, meio vazio? Eu sempre vejo, eu sou otimista por natureza. Fica no meio. Eu vejo o copo enchendo, cara. Então, o que acontece? Veja a situação que a gente está passando hoje. Hoje nós temos um grande parceiro, um grande amigo e que conhece o interior, chamado Gustavo Tutuca, que hoje é o secretário de Tecnologia do Estado. Então veja, onde nasceu a ideia de cidade digital que projetou hoje o governador que está aí, não é à toa, né? Foi um trabalho, é claro que é um trabalho e é um marketing também, porque se você não tem um marketing, né? Eu, por exemplo, falei que trabalhei em algumas empresas, dentre elas a TV Globo, que aprendi lá que falava o seguinte, aqui não basta ser bom, tem que parecer bom, né? Então, as cidades do interior tem essa possibilidade com projetos de cidades digitais, de interligação, de condados, etc. E, com certeza, com o apoio da Secretaria Estadual de Tecnologia, através do Gustavo. Até porque também me parece que ele é da região. De Piraí, exatamente. Né? A ideia do condado, Leandro, eu não sei se quando eu falei que você poderia até... Quer dizer, hoje na nossa pesquisa você aparece como uma pessoa líder porque você é um profissional ligado à TI, né? E, obviamente, sendo de TI, você conhece diversas outras tecnologias que abrange, onde a informática está envolvida. Exatamente entra nesse conceito. 2014, no Diário Oficial, ele declara que nós temos 235 bilhões de reais de investimento para o estado do Rio de Janeiro. E, pela infelicidade, o Centro-Sul Fluminense, que é onde está localizada a sua região, com exceção dos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul, eles não têm nada relevante de algum investimento para a região. Mas nós enxergamos para o lado de cá que vocês têm um canhão para matar passarinho, que na realidade falamos do FRJ, nós falamos de projetos dentro de Barra do Piraí, nós conhecemos o projeto de Piraí, que é a cidade digital, que é Piraí Digital, acho que até o nome é isso mesmo. Nós temos em Vassouras uma universidade, uma escola de formação de mão de obra especializado também. Então, quando nós estamos falando do condado... Tem Paracambi com a Faetec também, FRJ, FRJ, na fábrica, né? Um importante projeto educacional também. Importante. A ideia nossa, quando nós estamos aqui discutindo a questão de condado, nós estamos falando exatamente isso. Já que o dinheiro não vem, então vamos fazer dinheiro. Já que nós estamos... os grandes centros urbanos hoje estão doentios, né? Tem até uma pergunta hoje que está muito moda: as cidades morrem, né? Eu acho que cidades grandes, esses grandes centros urbanos hoje já estão mortas, teoricamente. Então eu acho que a solução dessa nova vida está no interior do estado. E independente dessa questão de lá não ter um grande número de indústrias, porque tem, mas são poucas, né? Mas você tem hoje um número represado de pessoas qualificadas, principalmente na área de informática. E principalmente jovem. Né? Principalmente jovem, que na realidade era uma forma de nós reter ele no local, sim, trabalhar e desenvolver. Até porque os desejos deles são bem menores que muitos jovens aqui dos grandes centros urbanos. Então, o condado, para nós, dentro dessa política que está se jogando agora, é uma solução para essa grande doença que está nos grandes centros urbanos, né? Tudo é muito caro, tudo é muito difícil, mobilidade é difícil. Então, enfim, eu acho que o Centro-Sul Fluminense hoje é uma solução para essa nossa indústria, principalmente de serviços, até porque também na nossa pesquisa, Paulo de Fronten dá incentivo de fiscais, de tributos, sim, uma série de coisas, né? E quando nós estamos falando isso, na realidade, o Leandro é o cara, na realidade,
Obviamente existe outros caras lá, mas é o que mais aparece nos nossos conceitos, que a gente vai na pesquisa, vê o Leandro, não apareceu os outros, mas tem, com certeza. Mas é uma ideia a ser jogada. É válido? Sim, essa ideia de trabalhar os municípios em conjunto, né, ela já existe de várias outras formas. Por exemplo, estava falando do turismo, o Vale do Café é formado, o Estado do Rio dividiu, seguindo orientações do Ministério do Turismo já há um bom tempo, seguiu o conceito de dividir o Estado em regiões turísticas, né? Então, temos a região turística do Vale do Café, que engloba Paulo de Fronten e mais 13 municípios ali, até Paracambi faz parte, né? Nós temos a região dos lagos e por aí vai, né? Costa Verde e esse tipo de organização. Agora, existem outras organizações, como por exemplo, Consórcio Intermunicipal de Saúde, já é uma realidade, né? Existe o consórcio na área de lixo, por exemplo, existem os consórcios de aterro sanitário. Onde tem, desculpa, essa colocação do lixo? Onde que se coloca? O do lixo, por exemplo, é um consórcio que faz parte, me parece, Mendes, Paulo de Fronten, Paracambi, Japeri, Queimados, se eu não me engano, tá? Mas está no território, já existe um aterro sanitário no território de Paracambi e está tocando isso. Paracambi, inclusive, acabou com lixão lá tem pouco tempo. E são avanços, e esses avanços são feitos em conjunto, ou seja, é necessário que os municípios trabalhem conjuntamente, e uma das formas de trabalhar conjuntamente também para a área digital. Até porque, Álvaro, como você conhece bem tecnologia, na hora de se contratar, por exemplo, um link, é muito caro se contratar um link de alta velocidade, ou que a gente chama de banda larga, para prover acesso com velocidade boa. E como município, eu vou citar exemplo, Paracambi especificamente, Paracambi, Paulo de Fronten, Mendes, Miguel Pereira, Partido Alferes, que estão numa região ali muito próxima, que você fazer um anel ali de fibra é a coisa mais fácil do mundo. A fibra, hoje as pessoas ainda têm muito folclore, que o que acontece? O que é caro da fibra? O caro da fibra é a conexão. Uma vez que você leve de um município para outro, é barato. Você pode fazer um acordo, e geralmente é feito com a Light, por exemplo, para utilizar os postos. Então, você interligar os municípios, lançar a fibra, é uma coisa simples. O que é mais caro? É a contratação de um link de alta velocidade ou de alguns links e a interconexão desses municípios, que poderia sim ser um projeto, se já não é um projeto da Secretaria Estadual de Tecnologia, junto com outras entidades, eu tenho certeza que o secretário Gustavo Tutuca abraçaria essa ideia aí plenamente. Nós estamos convidando o Tutuca, na realidade, para podermos fazer uma mesa com alguns secretários regionais, né? Não sei a quem de direito no Centro-Sul Fluminense, no Norte Fluminense, mas a ideia realmente é essa. E que na realidade a ideia do condado ela é uma ideia positiva, que seria todos por um, né? O esforço é bem menor, e quando você um dos lados também que nós descobrimos, Leandro, é essa questão da mão de obra local que estão sendo criada, e a grande preocupação desse condado é retê-los, esses jovens, no local. Oriundos do IFRJ, inclusive. Exatamente. E de outras escolas. Exatamente. E, obviamente, isso indiretamente viria a melhora da mobilidade. Os consórcios de saúde, que você falou que é uma coisa muito preocupante, né? Fazermos que, sei lá, tipo Macaé tem um exemplo que ela bota como cidade de Cabo Frio especializado na parte de coração, mas o de Campos é especializado em ortopedia. Então, quer dizer, as pessoas quando estão doentes, ficam doentes, já sabem para onde que vai, porque o consórcio funciona exatamente para isso. Então, você descentraliza, quer dizer, você centraliza regionalmente, mas descentraliza no grande metrópole que está aí. E eu acho que essa questão desses tantos bilhões que não estão indo para a região Centro-Sul Fluminense, conforme eu falei, é sempre bom reforçar, tirando Três Rios e Paraíba do Sul, mas seria um fator importante de crescimento local, né? E de atração de empresas, de atração de serviço, né, de informática, principalmente para a região, e situando o Paulo de Fronten como um líder local. Até colocando no início da sua conversa a questão de cidades inteligentes. O que é uma cidade inteligente? É uma cidade que vai ser gerida por pessoas com inteligência, né? Que não é
fazer qualquer projeto, colocar um computador e está resolvido. Não né? é só isso não. Então, o que é importante? Você falou, quando eu falei dos consórcios intermunicipais de saúde, aí você falou desse assunto de novo, para lembrar que saúde é uma coisa muito cara, né? E a tecnologia pode ajudar muito, porque você imagina o seguinte, você tem um sistema de marcação de consulta, né? Que é nos famosos TFDs de todo município tem lá, que é onde o cidadão vai para buscar uma especialidade, depois que ele já passou num posto de saúde, ele vai com uma receita, olha, o médico pediu o exame disso, então ele vai buscar. Você imagina se tiver um sistema informatizado, interligado entre todos os municípios, por exemplo, Paraíba do Sul tem um hospital de excelência lá de traumatologia, né? O prefeito Marcinho lá tem um trabalho fenomenal, uma máquina. E isso também um projeto, é um hospital federal, né, do governo federal, o Hospital Dona Lindu. Então o que acontece? Poderia sim, está tudo interligado. A mão de obra nós já temos, inclusive formadas não só pelo IFRJ, formado também por Paracambi, lá na fábrica, né, e outras vassouras e por aí, até porque existem cursos de graduação na área também e tal. Então você imagina que poderia se baratear muito para poder prestar um serviço melhor ao cidadão através da tecnologia. É isso aí. Bom, Leandro, temos que dar outra paradinha para o nosso café. Vamos chamar o nosso break novamente. Acesso Digital. De segunda a sexta, a partir de 13h. Cada dia um tema diferente. Acesso Digital. O seu programa de tecnologia e entretenimento. Aqui, na 1440 AM. Rádio Livre. Um novo som. Uma nova rádio. Centenas e até milhares de jovens estão envolvidos com drogas. Há uma relação íntima entre o vício das drogas e os problemas e divisões na família. Não põe em risco a vida e o futuro dos seus filhos. Procure dar a eles o necessário: comida, roupa, escola, presentes. Mas é preciso lembrar, isso não é o mais importante. Dê a seus filhos tempo, dedicação, disciplina e, sobretudo, amor. A família Luz. No episódio de hoje, Gabi Luz muda seus hábitos de banho. Antônio, o que tá acontecendo com essa menina? Como assim? Sei lá. Antes ela ficava horas no chuveiro. Agora só toma banho de gato. Psst, ela tá chegando. Relaxa, gente. Tô usando mais a cabeça e menos energia. Como? Ué, deixar o chuveiro na posição verão e tomar banho mais rápido reduz muito o consumo de energia. Você não sabia disso não, mãe? Ah, bom. Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Mais dicas no site brasil.gov.br. Governo Federal. A Rádio Livre apresenta todo domingo, das 9 às 10 da manhã, programa Zair Cansado, o maior acervo de músicas famosas do nosso cancioneiro de várias décadas e as maravilhosas bandas de músicas do Brasil e do mundo. Aqui na Rádio Livre, 1440 AM. Hoje, todos os dias, 2,5 milhões de pessoas pegam 2 conduções e só pagam uma. E quem banca essa diferença é o governo do Rio. Com bilhete único, o trabalhador economiza no fim do mês. E as pessoas que moram longe têm mais chances de conquistar um emprego. É o governo fazendo mais por quem sempre teve menos. Essa é a maior mudança de todas. Governo do Rio de Janeiro, somando forças. Rádio Livre. Ligue e participe. 2233-8822. 2233-8822. Voltamos a apresentar Acesso Digital. Acesso Digital. Tecnologia. Com Álvaro Moreira. De volta ao Acesso Digital. Hoje o painel é Tecnologia e Negócios. E nosso convidado é o Leandro Carvalho. Leandro, nós falamos aqui um investimento no estado do Rio de Janeiro, nós falamos um potencial que o Centro-Sul Fluminense
ele tem, em termos de pessoal qualificado, isso está demonstrado, está óbvio, está ali. Projetos que já existem, como Piraí Digital, projetos como em Barra do Piraí, que tem lá um cinema, tem um projeto de cinema, tem lá um 3D animado, enfim, nós temos alguns projetos dentro de Vassoura, dentro da Universidade de Robótica, Paulo de Fronten, em Sacra Família, nós temos lá jogos digitais, e Paracambi nós temos a Faetec também com uma grande formação de mão de obra e um grande centralizador, até pelo fato que ele tem uma linha de trem que disponibiliza essa chegada do pessoal dos outros municípios à escola, né? O que não nos é aceitável, não sei se você vai concordar, eu não sei qual é a sua posição quanto a isso, eu sei que nós estamos próximos a umas eleições municipais ano que vem, 2016, né? E o medo, quando nós estamos falando hoje, já que o acesso digital é um programa de tecnologia, e eu acho que a grande preocupação é tecnologia. Quer dizer, o político, quando ele vem sempre com aquele discurso que ele vai melhorar a saúde, ele vai melhorar a estrada, ele vai fazer nascer mais escola, na realidade isso é obrigação, sabe? Aquele negócio, eu fiz meu filho doutor, não adianta, isso aqui é o meu dever de casa, eu tenho que fazer isso, né? E esse discurso ainda permanece, vai existir, tá? Mas hoje nós estamos falando daquela tua região, né? E nós estamos colocando Paulo de Fronten como um canhão para matar passarinho, como um grande centro da região. O que você acha que vai acontecer nas próximas eleições? Álvaro, tenho conversado muito com vários amigos, tanto políticos e não políticos, né, ou que atuam na política, e observando esses últimos movimentos, inclusive dos movimentos das ruas do ano passado, desse ano, a toda eleição agora, até por conta dessa discussão do financiamento público de campanha, da não doação de empresas e por aí vai, tudo isso que está sendo discutido a nível Brasil, né, tem demonstrado que as mídias digitais, principalmente hoje a mídia principal, né, o Facebook, mas os outros meios juntos, né, seja Twitter, seja Instagram e por aí vai, eu acredito que a política hoje, ela cada vez mais ela vai passar para o lado digital, né? Vai ter, claro, o modelo de fazer uma caminhada, né? Principalmente em municípios como Paulo de Fronten, pequeno, né? Se tem esse contato com o povo, né? E principalmente porque não tem, por exemplo, Paulo de Fronten hoje não tem uma rádio, né? Nenhuma rádio digital, ou pelo menos que hoje eu conheça. Existem alguns projetos, algumas iniciativas e tal, mas não tem, obviamente também não tem um canal local, é coberto pela TV Rio Sul, tem algum direcionamento quando buscado lá, mas não tem, na época de eleição, não existe uma propaganda eleitoral gratuita em televisão, né? No caso de Fronten ou os municípios que não tem uma cobertura, não tem uma TV local, né? E isso vai fazer uma diferença muito grande. Por quê? Hoje o político que não tem um Facebook, que não fala diretamente com as pessoas, ele está aquém do processo. Ele tem que ter o contato direto. Isso remete, né, lá no início, né, dos gregos, da ideia de democracia, né, ou da ideia de que a cidade, né, e foi interessante o início você falando cidades inteligentes, né? Os gregos já sabiam o que era uma cidade inteligente, pô. Há quantos mil anos atrás? Era a cidade que o cidadão conversava, trocava ideia. E é isso que a gente não vê hoje, né? E isso tudo que é fundamental, tudo que é bem pensado e tal, ele passa milhares de anos e a ideia está aí. Então é porque a ideia é boa. Então o sistema democrático, né, pode não ser o sistema mais perfeito do mundo, mas é o menos pior, né, se for comparado com qualquer outro. E a informação, isso que a gente está fazendo aqui hoje, é a pedra fundamental do sistema democrático, que é o quê? Poder falar, poder ser ouvido, né? Poder ouvir, poder falar o que quiser com responsabilidade, evidentemente, mas poder fazer isso. E cada vez mais eu vejo alguns exemplos na região de cidades que tiveram sucesso porque mudaram o perfil, o eleitor foi inteligente e mudou o perfil do voto. Eu vou citar um exemplo que é um amigo, e é um exemplo que é o Vinícius, em Três Rios, um cara que revolucionou Três Rios. Três Rios era uma cidade que vivia
de fazenda, do leite e tal, quebrou, depois vivia do comércio, que era um entreposto, quebrou, e só foi realmente ser o que é hoje, essa potência aqui. É claro, existe a questão, tá ali próximo à BR-040, tem uma série de coisas, né? Que é um facilitador e tanto, né? Mas, por exemplo, como eu estava falando de Fronten e das cidades do entorno, e trazendo o que você estava falando que tem a ver um pouquinho com o estilo de vida, eu já pensei muito nisso, e Fronten e a região ali tem uma vantagem estratégica fenomenal. Mais uma vez, foi feita uma coisa que não foi pensada em Paulo de Fronten, mas ajuda muito Paulo de Fronten, que é o arco metropolitano. É verdade. O arco metropolitano hoje, ele é um meio do cidadão sair do Rio de Janeiro. Eu mesmo, por exemplo, já morei e trabalhei na Barra da Tijuca, e eu fazia esse caminho pela Transoeste, né, túnel Grota Funda e tal, aí passava, eu, por exemplo, passava em Santa Cruz, pegava um pedaço da Rio Santos, e depois passava por dentro ali de Seropédica, sendo que agora a gente pode passar numa autoestrada, pô. Então, o cara pode sair da Barra da Tijuca, Zona Oeste, e vir para nossa região aqui passar um final de semana, né? Ou o profissional liberal, ou o profissional que tem, ou a pessoa que tem um trabalho com uma certa liberdade de horário, ela pode morar em Paulo de Fronten, em condomínios, em casas, em sítios, e até fazendas, numa qualidade de vida, né, fenomenal, né? E vir trabalhar no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, a gente tem essa oportunidade, a gente não está muito longe. Então, tem todas essas coisas que juntas com o acesso digital, a mão de obra digital, que pode facilitar e espalhar a informação para todas as pessoas, é isso que vai fazer a diferença. Na nossa linha do acesso digital, nós estamos imaginando hoje que é a grande inovação quando você está falando de pessoas, convívio de pessoas. Obviamente sabemos que o interior você vive mais tranquilo, tem uma vida mais... Você pega o carro, você chega a algum lugar sem grande tráfego, você não tem tráfego, realmente a coisa as estradas são vazias, por aí vai, você se desloca com muita facilidade. Mas a nossa proposta, na realidade, é interiorizar, né? E interiorizar, obviamente, você visita uma cidade na região grande, Barra do Piraí já está agitada, né? Comércio muito forte. Pois é, tem pessoas que saem de Barra do Piraí e tem um sítio em Paulo de Fronten para descansar do tumulto, né? Bom, então, enfim, a nossa proposta, na realidade, é interiorizar. E você acha que nós falamos também um pouco da questão da reciclagem, né? Nós sabemos que hoje você tem propostas fabulosas e até para pessoas de mão de obra não qualificada, a reciclagem é uma saída e fabulosa. Temos aqui um exemplo de um pesquisador que veio de Campinas na semana passada, por uma entrevista aqui. Ele mostrou um saquinho aqui de ouro, tirado de dentro dos circuitos dos computadores. Sim. Né? Quando que você, para fazer isso, você tem que comprar de uma máquina na Europa de $60 mil, ou 60 mil euros, perdão, né? Ele conseguiu fazer aquilo manualmente. Então são coisas interessantes que o interior nos traz. Campinas é uma cidade grande, mas é do interior. É um interior que deu certo, como temos outros, Uberlândia, uma série de coisas nesse sentido. E, sem dúvida nenhuma, temos certeza, dentro da nossa pesquisa, do que nós achamos, essa questão do condado gerar esse conjunto de cidades que estão ali, que já existem coisas acontecendo, não está sendo falada. Piraí, na realidade, foi falada porque era o Pezão, ele ganhou prêmios internacionais referente a isso, mas temos outros que são tão relevantes quanto e que não estão aparecendo. É essa questão que nós estamos querendo chegar. E que também, dentro da questão de que não é inaceitável, quando nós estamos falando muito do capital humano social, nós também vemos essa questão do pessoal que está sendo ali, mas eles não tem a facilidade de vir para um centro urbano para trabalhar. O meu medo mas a pergunta está no seguinte: o que vai fazer com esse pessoal? Vão trabalhar embaixo das tetas do governo local? Até porque não tem muita vaga. Isso é um problema crônico, principalmente das pequenas cidades. Paulo de Fronten passa por esse problema também. Hoje, infelizmente, eu diria que a prefeitura é o maior empregador hoje do município. Não é uma questão só de Fronten, como já disse, né? Outros municípios passam pelo mesmo processo. E é um processo ruim para o município. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes ficam presas a situações políticas
porque o cidadão precisa botar comida dentro de casa, né? Então a gente não pode crucificar A ou B porque está trabalhando para fulano, que é assim, interior é assim, né? Você trabalhava com o prefeito A. Aí o cara foi trabalhar com o prefeito B, aí já querem crucificar a pessoa. Não é, o cara tem que botar uma comida. As pessoas têm que entender que o cidadão tem que viver. E se ele não tem emprego, ele precisa trabalhar na prefeitura. E é a única opção que tem. E eu tenho certeza que muitos funcionários hoje da prefeitura não estão satisfeitos, porque sabem de como que a gente está caminhando hoje no município, mas existem muitas oportunidades de trabalho. E o que preocupa muito, principalmente no interior, é a criminalidade dentro da faixa da juventude, né, que tem crescido muito. No interior, a gente brinca, né, que Paulo de Fronten, em outras cidades, a gente dormia de porta aberta, hoje não é mais realidade, né? Sofremos, sim, problemas de roubos, né? Ainda, graças a Deus, não com muita experiência de mão armada e tal, mas assim, já existe esse tipo de problema. Roubo de veículos, de motos, já aconteceram em Fronten. Embora a polícia muito atuante, tanto a civil quanto a militar, pelo menos a gente tem acesso, conhece as pessoas e tal, mas o foco, que é a juventude que não tem opções de trabalho, é que pega. Eu me lembro quando eu tinha 16 anos, eu fui trabalhar no antigo Ferrini lá, que hoje é um prédio, né? São vários galpões, né? Tem alguma coisa funcionando, a própria prefeitura utiliza alguma coisa, mas que, por exemplo, comparando com Paracambi, a antiga fábrica, que hoje virou uma fábrica digital, uma fábrica de informação, esse prédio ou esses prédios do Ferrini, por exemplo, poderiam sim ser aproveitados como centro de treinamento, centro de artes, teatro, por exemplo. Uma coisa importantíssima de se dizer: nós não temos uma sala de cinema e nem uma sala de teatro em Paulo de Fronten, né? Como que o cidadão vai exercer a cultura? Né? Porque o cinema, ele é uma forma de comunicação, assim como o teatro, que dá liberdade para as pessoas. Tanto é diversão, mas é cultura também. Então, realmente, o jovem hoje, eu diria que é o foco fundamental que eu sempre penso de buscar alguma solução, de buscar algum tipo de trabalho. E você estava falando de possibilidades de trabalho, e depois, quando você voltar, eu falo sobre isso aí de novo. Eu na realidade, Leandro, nós vamos dar um break, eu quero voltar a esse assunto, possibilidade de trabalho, que realmente ele é preocupante. Então vamos tomar de novo um cafezinho e voltamos já já. Acesso Digital. De segunda a sexta, a partir de 13h. Cada dia um tema diferente. Acesso Digital. O seu programa de tecnologia e entretenimento. Aqui, na 1440 AM. Rádio Livre. Um novo som. Uma nova rádio. Meu nome é Pedro. Eu tenho 4 anos. E moro com meus pais. Mas meu pai não tem muita paciência comigo. E tipo assim, fica bolado às vezes. Cara, me bate mesmo. Sinistro. Ele acha que mesmo com 4 anos eu tenho que agir como um adulto. Quem sabe quando eu crescer, isso acaba. A violência contra a criança vai muito além da infância. Diz que criança dá alerge. Ligue 0800 023 0007. Alerge. Aqui você tem poder. Todos os sábados, das 4 às 6 da tarde, o melhor do flashback nas ondas da Livre 1440M. Recordações Livre. Apresentação, Roger Santana. Recordações Livre. A sua trilha sonora, você ouve aqui. A Família Luz. No episódio de hoje, Antônio Luz faz planos para economizar energia. Antônio, vem tomar café. Já tá quase na hora de você ir pro trabalho. Hoje eu não vou enquanto não descobrir um jeito de reduzir a conta. Questão de honra. Ô pai, se a gente fechar portas e janelas, pode gastar menos com ar-condicionado e não precisa ficar ligado no máximo, né? Boa, filhão, é isso aí. Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Mais dicas no site brasil.gov.br. Governo Federal. Rádio Livre 1440 AM. Voltamos a apresentar Acesso Digital. Acesso Digital. Tecnologia. Com Álvaro Moreira. De volta
Relembrando que estamos aqui como convidado o Leandro Carvalho, empresário local da cidade de Engenheiro Paulo de Fronten. Também comentando que esse aqui é o início do projeto do acesso digital em termos representantes de regiões, para podermos discutir um pouco do que está acontecendo em sua região no sentido de condados ou cidades inteligentes, ou os dois, condados inteligentes. Eu antes de continuar, Leandro, eu tenho aqui uma pergunta do Luiz Eduardo de Itaboraí. Ele fez a pergunta que eu acho que está difícil da gente responder nesse exato momento, mas ele diz o seguinte: sou um pequeno empresário de TI. Gostaria de saber se tem algum projeto para a região de Itaboraí, onde resido e trabalho. Na realidade, o Luiz Eduardo, essa tua pergunta vai ser respondida, que na próxima semana nós vamos ter um secretário de Niterói e na terceira semana, que é de segunda-feira, vamos ter um secretário da tua cidade. Então ele vai ser a pessoa que melhor vai poder te responder essa sua pergunta, mas pode ficar certo que ela está aqui anotada e vai ser lembrada no dia para que o secretário ele responda para você. Leandro, amigo, podemos dizer que no final já daqui de 1 hora nós somos amigos, né? A ideia, eu acho que o que nos passou reforçando, ter você, Leandro, é o que mais, para nós, é a pessoa que mais se apareceu nas nossas pesquisas, por isso foi o motivo de nós trazermos. O motivo que nos chamou a atenção da tua região realmente não está incluso nos 235 bilhões, eu quero sempre reforçar isso, né? Porque você fazer as coisas com dinheiro é fácil, sem muito difícil, né? E nós achamos, nós acabamos o painel anterior falando um pouco de empregabilidade, né? Ou alguma atividade que exerça alguma coisa. Sabemos que no momento quando você trabalha com inovação e você tem cabeças pensantes, né? Eu só quero associar isso no seguinte: uma vez numa aula magna, o professor Rodney, na qual você comentou, ele perguntou aos alunos por que o interesse deles pela carreira de TI. E, dito alguns, dando seus motivos, o mais interessante que ele achou ali é um dizer assim: eu quero ficar rico. O professor Rod diz ele que ficou quieto, né, entendendo o que era ficar rico, até porque Bill Gates ficou rico, tantos outros ficaram milionários, por que ele não pode ficar rico? Aí voltou, né? No comentário desse rapaz, numa segunda pergunta, ele disse que, olha, o Rod perguntou: o que é no teu sentido ficar rico? O ficar rico para ele foi simples. Não, eu só quero comprar minha casa e ter meu carro para me locomover e me trabalhar. Então, na realidade, é uma coisa muito simplória, mas o grau de conhecimento dele é tão grande quanto alguém que mora aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Verdade. Então, falando sobre profissionalismo, né, com certeza nós temos bons profissionais não só na sua região, mas generalizando cidades pequenas. E eu queria que você desse continuidade à tua linha de raciocínio que você parou falando sobre profissionalismo. Eu posso dizer que me surpreende a cada dia que as pessoas ainda não acreditam na sua própria cidade, né? Paulo de Fronten, eu sempre acreditei. Eu poderia ter aberto uma empresa em qualquer outro lugar, mas é a cidade do meu coração. Eu amo a minha cidade, então eu abri o Empório Fronten lá como um exemplo de coisa que eu não tenho luxo nenhum lá. O que eu procuro ter, e tem sido assim bem interessante, né? Porque a gente fizemos 4 meses agora, inauguramos no final do ano passado, né? E as pessoas sempre falam assim, né? Qual é o teu carro-chefe, né? O que é? Porque a gente tem, eu tenho chopp, eu tenho cervejas especiais, eu tenho um projeto das cachaças do estado do Rio de Janeiro junto com o Sebrae, né? Junto com a Secretaria Estadual do Turismo e tal, um circuito que a gente está criando, o roteiro dos alambiques, como vai ter o roteiro do cervejeiro, que já existe em Petrópolis, nós vamos criar ali também e tal. As pessoas perguntam, qual é o seu pizza e tal? Eu falo assim, olha só, o que eu entendo que deva ser o carro-chefe do Empório Fronten é o serviço, é o atendimento. E eu tenho exemplos lá de profissionais que hoje graças a Deus, pude gerar alguns empregos na cidade, que tanto depende de empregos, né? E pessoas fenomenais na cozinha, que você senta no restaurante, você come uma comida maravilhosa, mas você não viu quem fez, né? E a pessoa está lá dentro se esforçando, fazendo e tal. E o contato que você tem é com quem? Geralmente com o garçom, com o atendente. Lá nós temos pessoas que vão se especializando, né, no atendimento ao cliente. Não é só a questão de dar um bom dia, sorrir e tal, é conhecer o produto, né? Então a gente busca passar essa informação, a gente tem livros, a gente faz degustação juntos e tal. Então
Esse é o método, que é o método de qual? De certificar a pessoa, ou de treinar a pessoa, e de dar experiência à pessoa naquilo que ela está fazendo. E o jovem se encaixa dentro dessa área, e essa demanda na área de turismo pode criar muitos empregos. Até porque o turismo ele é de uma grandeza, né? Nós sabemos que o turismo é o que traz o dinheiro lá de fora, né? E vai ser muito útil no próximo período dos Jogos Pan-Americanos, né? De Olimpíadas que vem aí, 2016. O Paulo de Fronten está ali próximo realmente para poder colaborar, né? Bastante. Bom, amigo Leandro, eu na realidade tenho o Acesso Digital, tenho muito a agradecer.